O tema da minha palavra hoje é: o verdadeiro sucesso é ser íntimo do Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia em Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Diga assim, lealdade, diga mais alto: lealdade, justiça e retidão. Essa palavra aqui, ela tem totalmente um padrão do que a gente já vem falando no Shabbat e na igreja também muito falado. Jeremias deixa claro que realmente é o Senhor falando, né? E eu quero que vocês não esqueçam nunca mais essas palavras, porque elas têm que fazer parte da nossa vida. Lealdade, justiça e retidão. Como cristãos, nós precisamos ser diferente do mundo, como a gente fala sempre, não é? Todo mundo já sabe disso. E a gente vive num momento da nossa vida, principalmente quem trabalha aqui na escola também, com certeza isso conta, mas principalmente quem trabalha, as pessoas olham muito em conta a performance, sua aparência, o dinheiro que você tem. Já percebeu isso? O que guia totalmente o sistema mesmo, a gente não está falando sobre política, está falando sobre um sistema que foi implantado desde sempre. Ele é levado a alguns pontos. Um deles, o principal hoje, é o dinheiro. O ponto principal hoje que faz alguém ser bem-sucedido é o quê? Vocês sabem? Dinheiro. Raramente alguém no mundo é definido de outra forma, pela sua humildade ou pelo seu caráter. O primeiro ponto que todo mundo olha para alguém aqui é dinheiro. E depois daí vem, o cara é humilde. Quantas vezes eu já vi isso aquele cara que tem muito dinheiro, quando ele vem falar contigo, tu fala, né? O cara é humilde, né? Tem dinheiro, mas é humilde. Mas uma coisa não tem ligação nenhuma com a outra. Como tem tanta gente que não tem dinheiro nenhum e não tem humildade nenhuma, sabe? Mas principalmente nós como jovens, da nossa idade aqui, dos 30 anos para baixo aí, é a fase que a gente mais fica ligado totalmente à performance, como que é meu trabalho, como que eu estou hoje no meu caixa, o que eu tenho de dinheiro, o quanto eu realmente uso uma roupa boa ou não. Isso daqui hoje, praticamente, se eu perguntar para todos, vai ser o que todo mundo ouve hoje aí fora. É como você é balizado pela pessoa. E realmente, Jeremias aqui mostra uma lógica totalmente inversa. Que Deus não se agrada desse brilho humano, do que todo mundo vê. Ele se agrada totalmente da intimidade que você tem com Ele. Fala assim, intimidade com Ele. O Senhor se agrada disso. E esse verdadeiro valor está em compreender o Senhor. Não totalmente de uma forma intelectual, que todo mundo hoje tem que se basear, mas através de uma forma relacional. O que o Senhor espera de nós é uma forma totalmente do que a gente está acostumado a ter que estudar, a ter que planejar. Ele espera de nós uma forma totalmente relacional. Uma forma onde, como eu comecei falando, onde todo mundo aqui, não importa o que você estudou, se você é um médico ou se você é um cara que está fazendo qualquer coisa da vida que não tem uma profissão exata. O Senhor espera de nós algo que é relacional. E essa relação passa por um conhecer dele, sabe? Passa realmente por um saber quem é ele na nossa vida. E 1 Coríntios 13, 12 reforça isso.
Porque diz assim lá, ó. Vamos ler junto aqui? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ou seja, existe um caminho de crescimento, existe um caminho de revelação do Senhor que nós vamos conhecendo dia após dia. Ninguém aqui pode dizer que conhece o Senhor por completo. Ninguém aqui pode dizer que já conhece totalmente Deus. Ninguém aqui pode dizer que já experimentou e está vivendo o caráter perfeito de Jesus. Porque o que acontece? O nosso caminhar é que vai demonstrando e vai mostrando que a gente conhece o Senhor. É o nosso andar, é a nossa atitude do dia a dia que vai mostrando quem é o Senhor para nós e realmente refletindo Ele em nós. Então, quando realmente a gente vê essa passagem aqui, diz o quê? Olha só, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então futuramente eu vou conhecer Ele plenamente. Quando nós cantamos essa música, como foi ministrada agora a poder, nós estamos cantando sobre um Deus que realmente existe poder no nome dEle. Nós estamos cantando sobre um Jesus que não é figurativo, no sentido que só morreu na cruz e ficou numa história de quadrinhos. Não é... Galera, jovem, principalmente nós como jovens, nós precisamos entender que esse Jesus precisa estar em tudo na nossa vida. E não quer dizer que você precisa ser perfeito. Porque se você for pegar a minha vida e da Luana, com certeza vocês vão ver um monte de falha. Mas a construção de tudo não é o que eu estou fazendo agora somente. É a consistência disso, é a constância disso que vai mostrar quem realmente o Senhor é na sua vida. E nós precisamos querer isso. Diga assim, querer. Como nós queremos ter um relacionamento com qualquer pessoa aqui, que eu quero ser amigo do Israel, eu também quero ter essa relação com o Senhor. Como eu quero ser amigo do Marcos, o Marcos quer ser amigo do Davi. Cada um aqui tem uma amizade. Nós temos que ter esse mesmo desejo de ter uma relação próxima com o Senhor. Isso é uma construção, meu irmão. E nós temos que, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é que nós temos que esquecer um pouco o que se corrompe. Jeremias começa a dizer ali, diz assim, diz o Senhor, e diz assim, ó, não se glorie o sábio, o forte, o rico. Não se glorie o sábio em toda a sua sabedoria. Não se glorie o rico em toda a sua riqueza. Não se glorie o forte na sua força. Não é assim que começa? Dizendo? E nós temos que levar, e eu preciso falar sobre isso, é que existem 3 tipos de orgulho humano aqui, que realmente são os principais hoje, que nos afastam de conhecer o Senhor. O primeiro é a nossa mente, confiar na nossa própria capacidade. E o jovem tem muito disso, eu tenho muito disso. Nós queremos confiar totalmente no nosso ser, no que a gente pode fazer, na nossa mente. Nós pensamos o tempo todo em fazer o bem ou fazer o mal, mas todo o tempo. Alguém aqui fica com a cabeça assim tranquila em algum momento? Não. A nossa mente é levada a algo bom, ao pecado. Isso é uma força totalmente humana que o Senhor deu para nós, mas ela precisa estar realmente abaixo de uma decisão e de um favor dele. A segunda forma, o segundo ponto aqui que realmente é do nosso orgulho humano, é a nossa força. Achamos que podemos vencer totalmente sozinhos em tudo. Eu já passei muito por isso. E muitas vezes ainda eu tomo decisão sem achar que eu preciso de ajuda, nem de ler a palavra. Muitas vezes eu me perco até em mim mesmo, no sentido, por que eu não li a palavra antes de tomar uma decisão? Porque eu falo tanto sobre confiar no Senhor, por que eu não confiei nele para tomar uma decisão? E a gente vive a geração mais que diz próxima do Senhor e a mais longe ao mesmo tempo. Porque na hora que precisa do Senhor, que Ele deveria estar junto com a gente, a decisão é totalmente nossa. É totalmente de um orgulho nosso de não pedir ajuda nem para o Senhor,
principalmente, mas para ninguém. E muitas vezes a gente o quê? Quebra a cara. Por conta desse orgulho nosso. E o terceiro ponto, que como eu falei é o principal, é a riqueza. Esse é o terceiro ponto de força nossa humana, que nos leva mais para longe do Senhor. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, e pode guardar aí, que eu tenho certeza que é isso. Eu tenho certeza que Deus não está nem importando com o seu dinheiro. Eu tenho certeza que Deus não está preocupado se tu tem 20 mil na conta, 200 mil, 2 milhões. E outra coisa, Deus não odeia o dinheiro não, galera. Deus não odeia o dinheiro, que você não possa ter dinheiro. E em nome de Jesus eu declaro muito dinheiro no seu bolso. Em nome de Jesus. Só que quanto mais a gente vai achando que a gente tem posse de algo, vai nos gerando um orgulho de poder achar que tem tudo, que nós achamos que somos maior do que o próprio Senhor. Aí que entra o problema. Aí que entra o que a Bíblia diz sobre ter realmente dois senhores, dois deuses na sua vida, duas formas de pensar. Então eu repito, o problema não é ter dinheiro, não é ser um cara escasso, porque quanto mais escasso eu sou, mais o Senhor vai me abençoar. Não é isso. Está repreendido em nome de Jesus. Você tem que ter o pensamento próspero, mas entendendo que o Senhor, independente do seu dinheiro, é maior que Ele. E Ele pode te dar, Ele pode tirar, Ele faz o que quiser contigo. É Ele que domina. E realmente essa passagem aqui de Jeremias fala muito sobre esquecer o que se corrompe e a gente se perde. E para reforçar ainda, nós temos mais uma passagem que Jesus alertou também, em Mateus 6, 19 e 21. Diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para você tesouros no céu, onde a traça e ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. E quantas vezes colocamos realmente nossa energia em conquistar algo que pode desaparecer totalmente amanhã? Nós estamos vivendo um tempo agora onde, se você for ver a cotação do ouro hoje, está na máxima histórica dela. Quem acompanha o mercado financeiro aí um pouco, sabe que o ouro está lá em cima. E para muita gente que vem falando sobre o ouro estar lá em cima, é um sinal claro sobre que possamos daqui a algum tempo passar por uma crise. Porque quanto mais o ouro está lá em cima, a galera está o quê? Segurando, guardando. Então o maior ativo hoje que a gente tem aqui na terra é o ouro. Só que até isso, meu irmão, eu posso comprar e ter um monte de ouro, mas tudo isso pode se perder. Os detentores desse ativo, que são China, Estados Unidos, eles podem tirar tudo nosso. Os maiores detentores podem dizer, tá, vamos mudar algo aqui. Na regra não é isso? É uma coisa que pode ser mudada de hoje para amanhã. E o que Jesus diz aqui, galera, não se apegue nisso. Jovem, não se apegue nisso. A sua construção de vida não se baseia no que você vai ter de barras de ouro, como dizia o Silvio Santos, né? Não é nisso, galera. A nossa construção de vida está em algo maior, algo que não se destrói, algo que governo nenhum, o maior governo aqui da terra não pode tirar. Quantos já viram livro aqui, já leram livro, já viram filme sobre mártires que morriam cantando, que morriam adorando? Você acha que ele estava preocupado com quanto dinheiro ele tinha na conta naquele dia? Vocês acham que eles estavam preocupados realmente qual é a roupa que eles vão usar para morrer? Não. Eles se entregavam por amor a Cristo. Eles levavam algo muito maior do que eles. Eles levavam realmente o ouro verdadeiro. Levava realmente algo muito maior. Quantas passagens na Bíblia vocês vão lembrar sobre pessoas que pediam dinheiro? E a resposta era simplesmente, eu não tenho ouro nem prata,
mas o que eu tenho eu te dou. Então nós como cristãos, não quer dizer que você não precisa se preocupar com o que está acontecendo no mundo. Pelo contrário, nós precisamos saber o que está acontecendo. Mas a sua vida não é balizada na crise ou não na crise. A sua vida é balizada no Senhor. Nesse Senhor que tem poder e nome sobre todo nome. E nós precisamos partir para um outro ponto que, tirando tudo que é corrompido, é investir em conhecer a Deus. Diga, investir em conhecer a Deus. Diga para o seu irmão aí do lado: quanto tempo você investe em conhecer a Deus? Galera, a nossa vida, na nossa correria, muitas vezes a gente investe em tudo. E novamente, eu não estou falando só de vocês, eu estou falando de mim também. Quanto tempo a gente investe em coisa tão solta? Olha o que diz lá em Oséias 6:3. Essa passagem já foi pregada nos jovens há muitos anos atrás. Tivemos até um retiro com esse tema. Diz assim, conheçamos o Senhor, e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Nós precisamos esforçar em conhecer o Senhor. Eu trago para a nossa realidade que é exatamente quando a gente quer algo muito aqui na terra. Quando a gente está buscando alguém para casar, seja um menino, seja uma menina, vocês já viram o quanto as pessoas se esforçam para isso? São noites sem dormir, tira presente até dinheiro de onde não tem. Aparece dinheiro para tu dar uma flor para sua namorada, para sua noiva. Não é verdade? Porque o que a gente está fazendo? Estamos nos esforçando. Nós estamos nos movendo para aquilo. E esse mesmo conhecimento precisa ser com o Senhor. Se Paulo fala que nós conhecemos só uma parte e todos os dias a gente vai buscar conhecer mais Ele, Paulo, vocês sabem quem foi Paulo? Vocês sabem quem foi esse cara? É o cara que mais escreveu o livro aí na Bíblia. Se ele fala isso, tu imagina, ele não precisava mais disso. Em todo o tempo ele falava sobre conhecer e jovem. O que vai diferenciar a gente em qualquer ambiente realmente é o conhecimento do Senhor. Porque o que faz a diferença no mundo totalmente, que você vive e que eu vivo, é a nossa forma de ser. E quanto menos a gente conhece o Senhor, mais vulnerável a gente está a erros nossos, a aceitar erros, a aceitar coisas que a gente acha normal, porque a gente não conhece a Ele. E realmente conhecer a Deus não é um evento que você pode participar. Você pode ir para o evento mais legal aqui da terra, mas isso aí não vai fazer a diferença totalmente, porque existe um processo contínuo. Eu sempre falo sobre isso para os meninos, que eu não sou contra em evento e nem contra movimento, mas aquilo é uma pílula que tu toma e te dá mais uma energia. É isso. Não vai mudar a sua vida. É impossível um dia, independente, a não ser que seja o próprio Deus lá, isso não vai conseguir te transformar totalmente. Tu vai chegar em casa e a sua realidade é que é outra. E aí volta, existe um processo. Em Filipenses 3:10 diz: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte. Aqui fala sobre realmente prosseguir conhecendo. Oséias fala sobre prosseguir, e realmente isso significa o quê? Insistência. Meus irmãos, nós precisamos insistir em conhecer. A palavra diz que Ele não está surdo, que Ele não possa te ouvir. Ele não está de olhos fechados que não possa te ver. Jovem, depende de mim e de você o conhecer a Deus.
Depende de mim, de você querer dar um próximo passo em conhecer a Ele. E isso você não vai fazer somente aqui no culto. Isso precisa ser as atitudes na sua casa. As atitudes no seu trabalho, na sua escola. As atitudes com quem você anda. Tudo isso colabora para o conhecer a Deus. Se nós temos Ele dentro de nós, Ele pode ser igual quem é que gosta e vai para a academia. É o mesmo osso, é o mesmo músculo que tu tem ali. E ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E essa mesma ligação tem com a sua vida espiritual. Todo ser humano pode ser o cara mais ateu que você conheça. Todo ele busca todos os dias encontrar sua identidade. Você já percebeu? Seja através de métodos, seja através de planta, seja através de qualquer coisa. O ser humano, por ele só, não consegue ir para lugar nenhum. Em todo tempo ele quer voltar a algum lugar para entender qual é a identidade dele. E nós, como cristãos, não precisamos provar nada diferente de uma planta, de um chá, nada. Nós temos tudo dentro de nós. O Senhor está dentro de nós. E nós sabemos disso. Então nós precisamos insistir e continuar buscando isso. Porque Deus se revela a quem tem fome. O conhecimento de Deus não vem da sua força, mas vem da sua rendição. Vem do quanto você está disposto a render, como eu falei, de todos aqueles orgulhos que a gente tem. Precisa partir de nós, jovem. A nossa rendição é que vai fazer o Senhor aproximar mais da gente. É reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. Os nossos caminhos serem transformados, que vai fazer o Senhor chegar mais perto de nós. Quantos aqui já tiveram experiências, eu tenho certeza, que foi totalmente guiado o caminho pelo Senhor? Quantos viram milagres acontecendo na sua vida que eram inacreditáveis? Isso é conhecer o Senhor. Quando você está disposto a Ele dominar totalmente a sua vida, Ele muda o caminho que Ele quer. Ele tira você do vale da morte mesmo e te coloca num lugar de reino que nem você acreditava. Onde você era humilhado, Ele passa a cuidar de ti. E você é transformado. Você tem um coração mais perdoador. Você não vai lá para humilhar os outros mais, você vai lá para perdoar. Aquilo que te deixava realmente frustrado, as suas emoções todas bagunçadas, o Senhor cura tudo. É esse Senhor que eu acredito que quando nós entregamos e nos conhecemos mais, quando eu chego mais perto da Luana, eu conheço mais o que ela tem para me ajudar, com certeza eu sou transformado dentro da minha casa. Quantas vezes eu tive que voltar e pedir perdão para a Luana que eu estava vendo de um jeito, ou que ela falava algo e eu não entendia. Essa mesma é a relação com o Senhor. A relação com o Senhor não é só ganha-ganha, galera. Jovem, se você hoje espera que só vai ganhar do Senhor por estar perto dele, esquece. Ele é um pai. Diga, o Senhor, além de tudo, diga, além de tudo, Ele é meu pai. E se Ele é meu pai, Ele vai me corrigir, Ele vai me ajustar, vai me dar presente também. Mas a gente quer muito só a parte do ganha. O Senhor vai nos ajustar, até porque tudo isso que a gente vive, quem conhece mais da terra não é o cara que tem mais dinheiro aqui, é o Senhor. Quem conhece o porquê a terra foi feita é Ele. E nós precisamos voltar a conhecer. E por último, quando o conhecemos, passamos a agir como Ele. Em Jeremias, no final, diz assim, pois eu sou o Senhor, que ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Conhecer a Deus muda o comportamento. Quem o conhece, reproduz o seu caráter. Efésios 5:1-2 diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados,
e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso se reflete em como tratamos pessoas, como nós lideramos, como perdoamos, como agimos em nosso secreto, onde ninguém está vendo. Tudo isso reflete o caráter do Senhor. Se nós temos um Pai que é leal, que é justo e tem retidão, nós como filhos podemos reproduzir isso. Não quer dizer que nós vamos fazer, porque depende do conhecer. Tem muitas coisas que talvez eu não trouxe do meu pai, coisas boas, por causa de distância, porque ele mora em outra cidade. Então tem coisas que talvez eu perdi no processo. Com 15 anos eu saí da minha casa, no caso, então talvez isso eu perdi. Eu perdi alguma coisa boa, diferente, que eu talvez seria mais parecido com Ele. E essa é a realidade de nós com o Senhor. Tu chegou numa fase que tu acha que pode andar sem Ele mais. Não precisa mais de ti, Senhor. E aí você vai perdendo essas características dEle. Lealdade. Tu deixa de ser leal. Tu passa a ser realmente como todos que são aqui na terra, a maioria são, que não tem lealdade nenhuma. Você para de ser justo. Você passa a ser alguém comum na terra. Você para de agir com justiça. Você para de ter essa retidão. Você para de ser assim, ó, você vai se olhando, e se fosse para juntar fazer um manequim, alguma coisa assim, comparando ao que Gênesis diz sobre nós, você vai sendo alguma coisa totalmente diferente do que Ele planejou para ti. E esse caráter de Cristo, esse caráter de Deus, nós precisamos voltar a ter. Porque isso agrada a Ele. A palavra termina ali, pode pôr em Jeremias ali novamente. É o Caio? Quem está lá? A Isabela? Pode pôr, Isabela, novamente em Jeremias 9, 23, 24. Pode pôr. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agradam. Então, o que faz a gente estar mais perto do Senhor é por causa disso, para agradar a Ele. Porque quando nós agradamos, é o que diz Salmo 37:4. As coisas acontecem na nossa vida. Quando realmente existe uma sincronia entre o que o Senhor quer para nós e a gente começa a agir em justiça, lealdade e retidão, se juntam. Aí forma realmente a dupla perfeita. O que o Senhor quer para nós e nós refletindo aqui na terra. A gente passa a ser realmente Ele aqui na terra. Ele dando direção. Ele guiando. E é isso que Ele espera de nós. Não só nessa noite, mas todos os dias. E Deus está nos chamando como jovens, como uma geração. Shabbat não é um nome qualquer, é uma geração. Diga assim, ó, geração. Shabbat não é para tu colocar, hoje tem encontro do Shabbat. Shabbat é uma geração de jovens que tem um grito de louvor que se expande além de um templo, de uma casa. É um grito de louvor que age em lealdade, justiça e retidão. É um grito de louvor que agrada ao Senhor nas suas palavras. É um grito de louvor que transforma o ambiente por onde chega. Isso é Shabbat. Nunca entenda o Shabbat como um culto, por favor. Entenda que uma geração que começou há muitos anos atrás, talvez 15 anos atrás, nós somos parte dela. Shabbat não envolve a sua idade, envolve a linha de tempo que você está nesse momento, envolve você estar aqui. Hoje eu estou aqui, amanhã vai ser outro líder, daqui 30 anos vai ser outra pessoa, porque o nome não vai mudar, porque é uma geração.
que foi constituída para ter um grito de louvor. Isso nós precisamos guardar. E o Senhor espera de nós como jovens, essa geração realmente seja. Nós precisamos ter fé além dessa aparência que o mundo coloca. E realmente não é sobre ter força, ser sábio ou ser rico. É sobre ser parecido com o Senhor. Glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Porque o verdadeiro sucesso é ser íntimo dele. Amém? Quero que você fique de pé. Vamos orar.